E aí, meu povo, bom dia. Mais uma vez aqui, 5 da manhã, como prometido, né? Estamos aí a semana inteira. Hoje estamos no nosso quarto dia já de ao vivo aí para falar sobre o concurso da AGM de São José e vamos até amanhã. Então já estão todos convocados. Vamos ver quem tá entrando aí: o Anderson, Nazário, Rivaldo, Gabriel, Neuza, Rivaldo, Marlon, Wanderson, Ana, Rafael. Bom dia, Raquel, tudo bem? Eliabe, bom dia, Carol. Vamos entrando aí na live para a gente conversar hoje com um prof bem especial, que é o prof. Nicolas. Quem conhece aí o professor Nicolas, manda aqui nos comentários. Escrevam aí se ele é um prof bom, vamos ver o que vocês acham. O pessoal que é mais antigo vai lembrar do prof. Nicolas. Às vezes quem está chegando agora talvez ainda não conheça. Gustavo, bom dia. Alexandre. Oi, Lise, bom dia, amiga. Jeff Costa, Karine. Ó, a Raquel já escreveu aqui, ó, excelente prof. Vamos aguardar também o prof entrar. A Carla, bom dia. E já vamos dar início à nossa live, tá, pessoal? Só dando os recadinhos paroquiais. Já estamos aí no último lote, tá, pessoal? Da camiseta. Então, até o dia 10 a gente vai fazer o segundo pedido. Inclusive, nossa equipe já entrou em contato com a galera para pegar os tamanhos, tá? Então, quem já comprou revisão e o pessoal não entrou em contato no WhatsApp, manda aí mensagem para nós, tá? Porque às vezes você, na hora de cadastrar ali a compra, cadastrou errado, colocou o número errado ou deu algum probleminha que não deu certo pra gente entrar em contato com vocês, tá? Além disso, é importante que vocês participem do grupo do WhatsApp que a gente tem. Porque lá no grupo, através do grupo, a gente vai passar todas as informações do evento, tá? No linkzinho que vocês adquirem a revisão, deixa eu limpar um pouco minha câmera aqui também embaçada. No linkzinho lá da revisão, tem o endereço, mas tem gente que não tá vindo me perguntar, tá? Então, na hora de comprar, vocês já podem pegar o endereço ali bem certinho, todas as informações. E também é importante que entrem no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo a gente vai passar todas as informações mais importantes e relevantes, tá? Falando em informação importante, ontem fiz contato com uma pessoa que é responsável pela alimentação lá no Centro Multiuso de Eventos, em São José, e ele me passou alguns valores para alimentação que ele pode disponibilizar no dia com valor bem acessível, tanto almoço, prato pronto, tá? Com 3 proteínas ali para escolher, e também lanche, pastel, enfim, assados, essas coisas assim para quem quiser também, tá? Com valores bem acessíveis. Então, em relação à alimentação, podem ficar bem tranquilos, ok? O Gabriel perguntou se a camiseta será entregue no dia. Sim, Gabriel, será entregue no dia do evento, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Senão eu já vou chamar o prof. Nicolas na tela, que eu já vi que ele entrou. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pra gente já iniciar a nossa aula aí. E no final eu volto aqui para conversar mais um pouquinho com vocês, tá? O Anderson, ficaram show as camisetas, com certeza, ficaram top, né? Pra quem não viu, olha aí no nosso Instagram, a gente postou aí nossa camiseta, igual a minha, assim, ó, e atrás escrito Gêmeo São José. Ficando bem bacana. Vamos ver o prof. Oi, Nicolas, bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo, quanto tempo fizeram a gente acordar cedo essa semana, hein? Verdade, olha que eu não estava mais acostumado a acordar tão É cedo. isso que eu ia perguntar, né? Tem épocas ali de curso de formação que a gente acorda de madrugada, que é complicado, mas agora já na escala já é mais tranquilo, né? Exatamente, mas é bom que a gente relembre um pouco como era o nosso período de preparação. Não Exatamente. tinha, não, não tinha trégua, não era fácil, era esse o ritmo, de acordar cedo, de buscar atualização com os melhores professores, de dormir muito tarde, sempre cansado, sempre reclamando. Verdade. Mas esse é o caminho, essa é a trajetória. Não é fácil, não é fácil, mas é possível sim. Só que é preciso ter muita dedicação, comprometimento, sangue no olho e,
obviamente, ter um bom curso para que possa ser orientado, ter um direcionamento e a gente ter ali um êxito na aprovação. Exatamente. E o Nicolas, como concurseiro, pode falar se vale a pena ou não, Nicolas. Se o estudo muda vidas, traz resultados e vale a pena. Assim, depois você olhar para trás e falar assim, eu estudei tanto, mas foi por um motivo e valeu a pena. Vale muito a pena, é uma trajetória de orgulho, é uma conquista pessoal, aquilo que só se alcança através de muito mérito. Então, é algo realmente de nos orgulhar, de orgulhar a nossa família, de mostrar que nós somos capazes, sem contar que quando nós somos empossados, nós temos aquela grata satisfação de dizer, eu cheguei lá, eu consegui, e aqui estou realizando um sonho, aqui estou melhorando a minha qualidade de vida, aqui estou podendo oferecer um serviço para a população. Então, sem sombra de dúvidas, é uma trajetória difícil, mas que valerá muito a pena mesmo. Exatamente. É inexplicável, né, Nicolas? Só quem vive sabe. Exatamente, exatamente. Pessoal, para quem não conhece o Prof. Nicolas aí, ele é prof antigo da casa já, foi um dos fundadores praticamente, né, Nicolas? Desde a época que era Otimiza ainda, fazia parte da nossa equipe presencial lá em Balneário Camboriú. Na época, se eu não me engano, tu morava em Blumenau, né, Nicolas? Exatamente. Ele ia, quando tinha aula, ele ia de Blumenau a Balneário para dar aula para os nossos alunos, então é uma honra tê-lo aqui nessa manhã aqui conosco, participando desse evento, né? E também já adianto a vocês que o Prof. Nicolas estará presencialmente lá em São José no dia 2/3. Já está anotado aí, né, Nicolas? Tudo certo, tudo anotado. Já pedi folga para esse dia, para a gente estar lá junto com os demais dessa grande equipe de professores, contribuindo na reta final para o concurso da Guarda Municipal. Vai ser um grande evento importante. Participem, faz diferença. A gente conversa com muitos alunos da Implacável, que hoje a gente tem a grata satisfação de encontrá-los no combate à criminalidade, junto conosco ali no desempenho das suas funções, na rua, na missão, e todos eles falam tão fundamental foi a preparação com o auxílio do curso e principalmente esses grandes eventos, onde os professores trazem ali o conteúdo de forma bem específica, objetiva, e que, na grande maioria das vezes, são temas cobrados em prova. Então, vale a pena, sim, fazer parte, acompanhar essas lives, esses encontros que aqui estão sendo realizados, porque é esse o caminho certo para a aprovação. Não, e olha que bacana, né? O prof dá aula, né? Conhece o aluno, às vezes, numa sala de aula, ou às vezes no online, e depois encontra na rua aí, em operações conjuntas, né? Com a Polícia Militar, com a Guarda. Garanto que o prof já deve ter encontrado alguns aí. Vários alunos. Legal. Guarda Municipal, na Polícia Militar, na Polícia Rodoviária Federal, todos colegas de farda que estiveram aqui conosco e hoje podem estar entregando lá o serviço das funções que ocuparam junto conosco nessas operações. Isso é bacana, né? Ô, prof, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre direito penal. Inclusive, ele foi para falar sobre direito penal. Com certeza o conhecimento ele tem muito para passar para vocês, então aproveitem. E vai ser rapidinho, prof, em torno aí, né, de 50 minutos, uma horinha, o que o prof separou aí de importante desses tópicos, o que pode vir aí a cair na prova do pessoal, né? Então prestem atenção aí, anotem, né, tudo que o Nicolas tem para dizer para vocês, que com certeza são coisas bem relevantes. Aí no final eu volto aqui, prof. Pode ficar bem à vontade, tá bom? Tá certo, tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deixa eu me apresentar rapidamente para todos, aqueles que ainda não me conhecem. Sou o professor Nicolas Marques, eu sou capitão da Polícia Militar do estado de Santa Catarina. Estou aqui desde o ano de 2015, ano que realizei o meu concurso para a Polícia Militar de Santa Catarina. Fiz o curso de formação em Florianópolis, o curso teve em torno de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e quando me formei, no final de 2016, saí aspirante oficial e fui lotado no 10º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na cidade de Blumenau. Lá permaneci por cerca de 6 anos, depois fui convidado a trabalhar em Florianópolis, num batalhão que é responsável pelo norte da ilha, e depois de completar essa missão lá, vim para o 12º Batalhão, que é o batalhão responsável pelas cidades de Balneário Camboriú e Camboriú.
onde estou, onde permaneço até agora na função de comandante de companhia, que é uma função mais voltada ao operacional, atividade fim da Polícia Militar. Paralelo a isso, eu estou em sala de aula desde o ano de 2011. Desde o ano de 2011, ainda na época que eu estava na faculdade, eu passei a dar aulas focadas para concursos públicos, principalmente nas carreiras policiais. Então, são mais de 10 anos, praticamente 13 anos em sala de aula, estudando, aprendendo e contribuindo, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, das formas como nós estudamos, para permitir que os nossos alunos possam também realizar os seus sonhos. O concurso público, ele é muito mais do que uma meta, muito mais do que um objetivo, é um plano de vida. Quando a gente opta em fazer um concurso público, realmente é um estilo de vida que nós passamos a adotar. Um estilo de disciplina, de comprometimento, de foco, por querer buscar evoluir na vida em todos os aspectos, Por isso que é realmente uma trajetória que, quando a gente faz com muito comprometimento, dedicação, vontade, é possível sim. Todos nós passamos pelo mesmo caminho, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas incertezas, mas o grande diferencial foi não ter desistido e ter seguido até o final, até o momento em que a gente abre o Diário Oficial e encontra o nosso nome ali publicado na lista dos aprovados. É realmente uma sensação implacável, né? Já aproveitando aí o nome do nosso curso. Então, eu preparei para vocês aqui um rápido resumo objetivo de alguns temas potenciais de prova. Eu iniciei a nossa aula falando sobre a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072, de 1990. Essa é uma lei extremamente importante para a nossa prova, curta. A gente tem que conhecer principalmente os aspectos mais cobrados. Dentre eles, eu destaco, primeiro, não confunda os crimes hediondos, que foram definidos pela Lei 8.072, com os crimes equiparados a hediondos. Portanto, nós temos duas listas. Os crimes hediondos foram definidos no artigo 1º da Lei 8.072 e os crimes equiparados a hediondos foram definidos pela Constituição Federal e são aqueles três que começam com T: tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas. Portanto, anotem essa observação no material de vocês. A tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas não são crimes hediondos, mas sim crimes equiparados a hediondos. Portanto, essa denominação correta sempre é cobrada em prova. São várias as questões que afirmam: o terrorismo é um crime hediondo. Alternativa falsa. A tortura é um crime hediondo. Alternativa falsa também. Como eu disse, terrorismo, tortura e o tráfico de drogas, os três que iniciam com a letra T, são crimes equiparados a hediondos. É claro que, na prática, os efeitos penais, os rigores da hediondez, se aplicam igualmente aos crimes equiparados a hediondos e aos crimes hediondos. Todos os rigores são os mesmos, mas a denominação, como eu disse, diferente. TTT, crimes equiparados a hediondos, enquanto que os crimes hediondos, propriamente ditos, estão previstos no artigo 1º da Lei 8.072, que daqui a pouco nós vamos destacar os mais importantes. Tranquilo? E isso é importante também saber, pois, como os crimes equiparados a hediondos foram definidos pela Constituição Federal, eu só posso alterar essa lista através de uma emenda constitucional, que é a forma de alteração do texto da Constituição. Enquanto que os crimes hediondos, por terem sido definidos por lei, a lista poderá ser alterada através de uma
nova legislação, de uma nova lei ordinária. Portanto, observa-se que é muito mais fácil alterar a lista dos crimes definidos como hediondos, porque basta uma nova lei, do que alterar a lista dos crimes equiparados a hediondos, pois é necessário uma emenda à Constituição, que é uma espécie normativa muito mais complexa, muito mais difícil de ser aprovada, tanto quanto ao procedimento, como também ao quórum de aprovação desta espécie normativa. Então, por isso, a importância de fazer essa distinção, repetindo e resumindo, anote no seu material, TTT, tortura, terrorismo, tráfico de drogas, crimes equiparados a hediondos. Já os crimes hediondos estão definidos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Como vocês podem observar, lá no artigo 1º nós temos essa lista, que é uma lista taxativa. O que significa dizer isso, professor? Significa dizer que só será considerado crime hediondo aquilo que a lei assim o considera. Somente quando a lei definir o crime como hediondo é que assim será considerado para efeitos penais. A hediondez decorre da definição legal e não de uma análise judicial. Portanto, nós podemos também anotar no nosso material que o Brasil adota o sistema ou o critério legal de definição dos crimes hediondos. Em outras palavras, significa dizer que, para ser considerado crime hediondo, é necessário que a lei diga isso, e não o juiz na análise do caso concreto. Outros países adotam um sistema judicial conferindo ao juiz a competência para designar se um crime é hediondo ou não. Não é o caso do Brasil. O Brasil adota, portanto, o critério ou sistema legal. Cabe ao legislador, por meio de uma lei, definir quais são os crimes hediondos. Tranquilo? Portanto, o Brasil adota o sistema legal. Excelente. Bom, também tenha muito cuidado para não confundir como crime hediondo ou crime equiparado a hediondo o racismo e a ação de grupos armados. O racismo e a ação de grupos armados estão previstos na Constituição Federal como crimes inafiançáveis e imprescritíveis, mas estes não são considerados hediondos ou equiparados a hediondos. Tranquilo? Então, cuidado, porque embora a Constituição mencione esses dois crimes no artigo 5º, racismo e ação de grupos armados, estes não são considerados equiparados a hediondos, nem muito menos crimes hediondos. Muito bem, excelente, maravilha. Estes são apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Professor, e quais são os rigores da hediondez? Por que o crime hediondo ele é considerado mais grave? Por que as sanções, por que o regramento para o condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo é considerado mais grave? Quais são os rigores que recaem para aqueles que são condenados a crimes dessa natureza, crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos? Bom, os rigores da hediondez, de uma forma resumida, são considerados, como crimes inafiançáveis. Portanto, não é possível, observe, não é possível conceder a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. São crimes inafiançáveis. Essa é a primeira característica dos crimes hediondos e equiparados. Anote aí no seu material, como o primeiro rigor da hediondez. São crimes inafiançáveis. 2, são crimes insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Significa dizer que
os autores de crimes hediondos ou equiparados a hediondos não poderão ser beneficiados pela anistia, pela graça e pelo indulto, que são causas de extinção da punibilidade. Tranquilo? Não pode, portanto, ser beneficiado por estas causas de extinção da punibilidade, que são causas de natureza política, inclusive, já que elas são concedidas pelo Congresso Nacional ou pelo presidente da República. Muito bem. Esse, portanto, é o segundo rigor da hediondez. O primeiro, lembrando, crimes inafiançáveis. O segundo, insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Na sua prova, eles vão dizer que os crimes hediondos e os equiparados a hediondos são considerados crimes imprescritíveis. Mas essa alternativa está errada. Não. Os crimes hediondos e equiparados a hediondos prescrevem. Prescrevem, sim. Pois os únicos dois crimes imprescritíveis, como nós já falamos, é o ração, né? O bizu, ração, R de racismo, e o A de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Portanto, muito cuidado para não misturar as informações. Imprescritível, somente o racismo e a ação de grupos armados. O terrorismo, a tortura, o tráfico de drogas, que são crimes equiparados a hediondos. E os crimes hediondos propriamente ditos, previstos lá no artigo 1º, a exemplo do homicídio qualificado, do estupro, são crimes que prescrevem. Isso significa dizer que se o poder público, se o Estado não responsabilizar os autores desses crimes no prazo máximo definido na legislação, haverá prescrição, ou seja, haverá a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo, pelo fato do Estado ter perdido o prazo para responsabilização penal. Portanto, são crimes que prescrevem. Isso é questão de prova. Tá? Anotem isso. Os crimes hediondos e equiparados a hediondos prescrevem. Prescrevem. Se o poder público não responsabilizar o autor desses crimes dentro do prazo que é estabelecido por lei, haverá prescrição. E na prova, eles adoram dizer que todos esses crimes são imprescritíveis. E não é verdade. Já mostramos que somente o ração são crimes imprescritíveis. Tranquilo? R de racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Professor, mas a Constituição Federal diz que todos eles são inafiançáveis, verdade. Essa é a única característica em comum de todos os crimes definidos no artigo 5º, são inafiançáveis, é a única característica. Já a ração imprescritível, os equiparados hediondos e hediondos insuscetíveis de graça, anistia e também o indulto. Muito bem. Portanto, voltando aqui à nossa observação, seguindo o que vocês estão anotando, já falamos de dois rigores da hediondez. Primeiro, são crimes inafiançáveis. Segundo, insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Terceiro rigor da hediondez, anote no seu material. O prazo da prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Portanto, observem que os crimes hediondos e equiparados a hediondos possuem um prazo de prisão temporária maior do que aquilo que é estabelecido para os crimes que não são considerados hediondos ou equiparados a hediondos. Como vocês sabem, a regra geral é que a prisão temporária terá o prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Só que no caso dos crimes hediondos ou equiparados, o prazo da prisão temporária será de 30 mais 30. Portanto, o prazo da prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados a hediondos é bem maior, é de 30 mais 30. 30 podendo ser prorrogado por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Tranquilo? Portanto, esse é o terceiro rigor da hediondez, o
prazo da prisão temporária é maior do que o prazo, regra geral, previsto para os demais crimes em que se admite a decretação da prisão temporária, que é um exemplo de prisão cautelar tipicamente de investigação, já que ela só pode ser decretada durante a fase do inquérito policial. Muito bem. E o quarto rigor da hediondez, para a gente completar a nossa lista, é que o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. É isso que diz a lei, muito embora a jurisprudência já tenha admitido há bastante tempo, portanto é um entendimento consolidado, desde 2012, salvo engano, o STF reconhece a possibilidade de decretação de um regime inicial mais brando do que o fechado. Ou seja, é possível, sim, a decretação de regime inicial semiaberto ou aberto para condenados por crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Portanto, cuidado, até o Gustavo está destacando isso no comentário dele, o Gustavo Olegário, né? Bem observação, boa observação, o STF já considera como pacífico, né, o tema de que é possível, sim, o regime inicial mais brando para o início, né, para o cumprimento da pena pelo condenado crime hediondo ou equiparado a hediondo. Tranquilo? Mas está na lei, né? Se colocar na prova, conforme a lei 8.072, o regime inicial para os condenados por crimes hediondos equiparados será fechado? Sim, é o que está na lei, né? Essa vai ser a nossa resposta, embora o STF já tenha entendimento consolidado, permitindo um regime mais brando do que o fechado. Tranquilo? Antigamente, a lei 8.072 dizia que o cumprimento da pena deveria ser em regime integralmente fechado. Em outras palavras, a lei dizia que o condenado por crime hediondo ou equiparado deveria cumprir a pena do primeiro ao último dia no regime fechado. Lá dizia isso. O regime deveria ser integralmente fechado, era o que estava escrito na lei. Mas tal dispositivo foi considerado inconstitucional por ferir o princípio da individualização da pena, da reintegração social. Portanto, tal dispositivo foi considerado inconstitucional e o pacote anticrimes acabou revogando o dispositivo que havia sido declarado inconstitucional pelo STF. Eu estou fazendo esse comentário apenas para você saber que não há mais o regime integralmente fechado para o condenado por crime hediondo. Não há mais, tá? Há bastante tempo nós temos a declaração de inconstitucionalidade desta determinação. Portanto, o condenado por crime hediondo ou equiparado, ele vai sim progredir de regime. É isso que eu queria que vocês anotassem, tá? Se na prova disser o regime é integralmente fechado, marque como errado essa alternativa. Não, ele progride sim de regime. Ele sai do regime fechado, vai para o regime semiaberto e depois de um certo tempo vai para o regime aberto. E nós temos até regras, né, de progressão de regime, mas essas regras não estão mais na lei dos crimes hediondos, e sim lá na lei de execução penal. Tranquilo? Que a gente não vai aqui destacar, mas saibam que há sim progressão de regime mesmo para o condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo. Portanto, se na prova disser o regime será integralmente fechado, marque essa alternativa como errada. Tranquilo? Muito bem. Então, resumindo, só para você passar em revista o que vocês anotaram, verificar se não faltou nada, nós temos 4 características que são os rigores da hediondez. Inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, a prisão temporária é de 30 mais 30 dias e, pela lei, o regime inicial será o fechado, embora a gente tenha entendimento do STF permitindo o regime mais brando. Tranquilo? Portanto, esses são os rigores da hediondez. Se na prova
disser qualquer outra coisa, marque como errado. Se na prova disser são crimes imprescritíveis, falso. Se na prova disser são crimes em que o regime deverá ser integralmente fechado, falso. Não está escrito isso em canto nenhum, são informações erradas, o que torna a alternativa incorreta. Muito bem. Professor, mas quais são os crimes hediondos? A gente já sabe quais são os equiparados a hediondos. TTT, tortura, terrorismo e tráfico de drogas. E quais são os crimes hediondos propriamente dito? Estão lá no artigo 1º da legislação. São considerados crimes hediondos, seja na forma consumada ou tentada, os seguintes crimes. E aí nós temos o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Muito cuidado. Não é qualquer homicídio simples que será considerado hediondo, mas tão somente o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. É a única hipótese em que o crime de homicídio simples será considerado hediondo. A única hipótese, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Muito bem. O homicídio qualificado também será considerado hediondo. As hipóteses do homicídio qualificado estão previstas no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Só para relembrar, o homicídio será qualificado quando for por motivo fútil, motivo torpe, quando for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Enfim, nós temos lá no parágrafo 2º várias circunstâncias que qualificam o crime de homicídio, portanto, estes são considerados crimes hediondos. Muito bem. Só tenha cuidado, e aí eu queria que vocês anotassem, é que quando o homicídio for qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ele deixa de ser crime hediondo. Em outras palavras, anote aí, né? Quando o homicídio for qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ele deixa de ser hediondo. Tranquilo? Então, em outras palavras, o privilégio previsto no artigo 121, parágrafo 1º, afasta a hediondez. E quais são as circunstâncias privilegiadoras do homicídio? Quais são elas? É quando o crime ele for cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, ou quando for para a proteção ali do interesse social, interesse individual, a exemplo da eutanásia, enfim. Portanto, o privilégio afasta a hediondez do homicídio qualificado. Se o homicídio for qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, por exemplo, um pai que mata o estuprador de sua filha, utilizando da asfixia, logo após tomar conhecimento que esta foi estuprada, nós estamos diante de um homicídio qualificado pelo emprego da asfixia e privilegiado pelo fato do pai estar sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse sentido, não será esse homicídio considerado hediondo, afinal ele é qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Então, muito cuidado com esse detalhe, né? Se a prova colocar todo homicídio qualificado é considerado, a alternativa pode estar errada, pois se o homicídio qualificado for privilegiado também, o privilégio afasta a hediondez. A lesão corporal também é considerada um crime hediondo quando for dolosa, de natureza gravíssima ou seguida de morte e ter como vítima os agentes que pertencem às Forças Armadas ou à segurança pública. Portanto, muito cuidado com esse detalhe. Não é qualquer lesão corporal dolosa gravíssima ou seguida de morte, mas somente quando a vítima for agente integrante do artigo 142 ou 144 da Constituição Federal, ou então contra
os seus parentes até terceiro grau e o crime por esta condição. Tranquilo? Então, cuidado também com esse detalhe. O roubo, em algumas circunstâncias, quando cometido com restrição da liberdade da vítima, quando houver um emprego de arma de fogo, seja arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito, ou então roubo que for qualificado pelo resultado da lesão grave ou morte, que nós chamamos, né, quando resulta a morte, no roubo de latrocínio. Portanto, observe, né, que nós temos 3 circunstâncias que tornam o crime de roubo um crime hediondo. Primeiro, quando cometido com restrição da liberdade. Segundo, quando houver um emprego de arma de fogo, que seja de uso proibido ou restrito. E também quando o crime de roubo resultar em lesão corporal grave ou então morte. Muito bem, excelente. A Tayla comenta o seguinte: o homicídio privilegiado há uma redução de pena? Sim, exato, né? O privilégio é uma causa de redução da pena. Muito bem, está lá no artigo 121, parágrafo 1º. Excelente. Temos também a extorsão, qualificada pela restrição da liberdade, ou quando resulta lesão grave ou morte. O crime de extorsão mediante sequestro também é um exemplo de crime hediondo. O estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte, a falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados para fins terapêuticos ou medicinais, o furto qualificado pelo emprego de explosivo, enfim, é uma lista relativamente extensa, né? Mas que precisa ser do seu conhecimento. Portanto, memorizem, né? Lembrem dos crimes que são considerados hediondos. A lista está no artigo 1º, lembrando que essa lista ela é taxativa. Somente esses crimes podem ser considerados hediondos, até mesmo por força do princípio da reserva legal. Muito bem. Só tenha cuidado com o detalhe, tá? Tenha cuidado com o detalhe. O crime será hediondo se assim for definido na lei, mesmo que na forma consumada ou na forma tentada. Esse é um ponto importante para vocês anotarem no material de vocês. Seja consumado ou tentado, o crime, se estiver ali definido na lei, será considerado hediondo. Portanto, o homicídio qualificado na forma tentada, ou seja, aquele em que a morte não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do criminoso, será considerado crime hediondo de igual modo. Pois a tentativa, anotem isso no material de vocês, a tentativa não afasta a hediondez. Não afasta a hediondez. O crime continua sendo hediondo, seja na forma consumada, quando o crime está completo, ou na forma tentada, quando o crime não ocorre, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tranquilo? Muito bem. Então, essas são as considerações mais importantes da lei dos crimes hediondos. Uma lei simples, em que a gente precisa saber, basicamente, 3 informações sobre a lei. 3 informações. Primeiro, a diferença entre crime hediondo e crime equiparado hediondo, que vocês já sabem quais são as diferenças, vocês já sabem o que distingue um do outro. Segundo, a informação importante sobre a lei dos crimes hediondos, saber quais são os rigores da hediondez, e a gente já pontuou, são 4 rigores da hediondez, características dos crimes hediondos. E a terceira informação importante é saber quais são os crimes hediondos. E, para tanto, a gente tem que conhecer a lista do artigo 1º, lembrando que o Brasil adota o sistema legal. Tranquilo? Essas, portanto, são as considerações relacionadas à Lei 8.072, para que você tenha um norte no seu estudo. Eu vou agora aproveitar a oportunidade de estar conversando com vocês nessa manhã maravilhosa, né? Cedo, ainda 5h40 da manhã, mais tarde para aqueles que estão estudando para concurso público, que é isso que faz a diferença, é esse o esforço. E tem um detalhe, né? Aproveitando aqui só um parêntese, falando um pouco da nossa experiência, esse esforço, ele também é uma forma de nos fortalecermos contra aquilo que pode tirar o nosso foco, né? A partir do momento que você começa a acordar cedo, começa a perder
final de semana, começa a deixar de participar de eventos familiares. Isso vai te fortalecendo a dizer não para novas propostas, novos convites, novos motivos para tirar o seu foco. Eu me recordo que, né, deixei de participar de várias confraternizações dos colegas de faculdade, deixei de participar de aniversário da família, deixei de frequentar a casa de colegas, de amigos. E tudo isso é uma constância, é um fortalecimento. Porque eu pensava, rapaz, eu já acordei cedo, aquela semana inteira de revisão do implacável concurso, que já foi pesado, eu dormi tarde estudando, eu trabalhei muito, e eu ainda vou trabalhar hoje, que eu pensei que eu não vou jogar isso fora. Como eu consegui, eu vou também conseguir dizer não, não vou para a festa, não vou para o evento, não vou me dispersar, não vou perder tempo assistindo um filme desnecessário. É claro que a gente tem que saber dividir bem, né, o nosso tempo, no sentido de também ter ali um momento de lazer, um momento de descanso. Eu me recordo que o meu momento de lazer era a academia, a malhação, né? Era o meu momento de lazer, porque esquecia completamente do que estava estudando, das preocupações, e ao mesmo tempo eu estava me preparando fisicamente para o teste de aptidão que eu iria enfrentar se eu fosse aprovado na etapa teórica do concurso público. Então era meu momento de lazer. É claro que no final de semana eu saía, ia ao shopping, conversava com a família, mas de forma muito regrada, muito pontual, porque o foco realmente era a preparação. E faz diferença, tá, pessoal? Faz diferença. E assim, ó, tem que ser um tiro certo. Não adianta ficar aquele estudo pingado, se estendendo por 2, 3, 4, 5 anos. Isso aí só vai lhe cansar, só vai lhe prejudicar, só vai fazer você ter traumas, querer desistir. Vá com tudo, meu irmão. Mergulhe, se jogue nesse abismo chamado concurso público. Vá com tudo. Tá? É isso que faz a diferença. Então é isso aí, ó. O fato de você estar aqui acordado não é só pelo conteúdo, tá, que a gente está repassando, é pelo crescimento, pelo fortalecimento pessoal. Para você chegar lá na frente, quando tiver aquele convite, dizer, não, pai, não, eu passei a semana inteira acordando 4h50 da manhã, entrando no Instagram e esperando ali o início da live, ouvir os professores. Eu não vou agora sair. Eu não vou agora assistir esse filme. Eu não vou perder tempo com essa conversa que não tem crescimento, não tem construção. Então é isso aí, tá? Aprenda, né? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não porque é isso que é necessário para a gente chegar lá na frente e ter o orgulho de ter o nosso nome divulgado na, na lista dos aprovados. Faz diferença. É um plano de vida, meu amigo. É um plano de vida. Isso muda a sua vida para o resto da vida mesmo. Muda mesmo. Muda por completo. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a lei de abuso de autoridade, bem rapidamente. E só um detalhe, se você está cansado, se você está inseguro, incerto, meu irmão, eu passei pela mesma coisa. Todos nós aqui passamos pela mesma coisa. O que fez a diferença foi não ter desistido e ter continuado até lá. Vamos lá, vamos falar sobre a lei de abuso de autoridade. Bom, essa lei foi aprovada no ano de 2019. É uma lei nova que traz um regulamento diferente do que era previsto na antiga legislação. Esta lei, a Lei 13.869, ela define os crimes de abuso de autoridade que são cometidos por agentes públicos, sejam eles servidores ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusem do poder que lhes seja atribuído. Portanto, observe que o sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade é o agente público. Tratam-se, portanto, de crimes próprios. Anotem isso. Crimes próprios, pois exige uma condição especial do sujeito ativo, que é ser agente público. Portanto, não é qualquer pessoa que pode praticar o abuso de autoridade. Tem que ser agente público. Ocorre que o conceito de agente público é extremamente amplo, é gigante o conceito de agente público. O agente público não é apenas aquele que passa no concurso público, não é apenas aquele que ocupa um cargo de forma remunerada e de forma efetiva. Não, o conceito ele é amplo. O estagiário de um órgão público, por exemplo, ele é considerado para efeitos penais agente público. Portanto, ele pode ser
sujeito ativo dos crimes definidos nesta lei. O conceito é gigante, ele é amplo. Portanto, se na sua prova disser somente será considerado agente público para efeitos da lei de abuso de autoridade, o conceito de agente público restringe-se a essas expressões somente, se limita, se restringe, já tornam o item errado, porque a legislação conceitua o agente público de forma ampla, de forma extensa, sem restringir o alcance, sem limitar o alcance. Portanto, essas expressões somente, restringe, são expressões que tendem a tornar o item errado, é um macete de prova. O mesário é considerado um agente público, certo? O estagiário ele é considerado um agente público. A lei é clara em dizer, é sujeito, artigo 2º da lei, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, seja servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, territórios, compreendendo, e ainda diz assim, e não se limitando aos servidores públicos, civis e militares, os membros do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, dos conselheiros, enfim. Portanto, observe que o conceito ele é amplo. E isso é um dos assuntos mais cobrados em prova. Lá na prova eles vão dizer, nos termos da lei de abuso de autoridade, somente será considerado agente público aquele que ocupa cargo remunerado. Essa alternativa está errada. Falou em somente, já deixa a definição errada. O terceirizado ele pode ser considerado, observe, o terceirizado, se exercer atividade típica de um agente público, ele é considerado. Agora, se ele é um terceirizado para uma atividade paralela, para, por exemplo, prestar um serviço para a administração pública, por exemplo, a instalação de iluminação, a instalação do Wi-Fi, para manutenção do elevador do órgão público. Não, esse terceirizado ele não exerce uma atividade do agente público. Mas se ele é um terceirizado, uma secretária, por exemplo, contratado, uma empresa, mas que está ali exercendo uma atividade de agente público, sim, será considerado para efeitos penais. Tranquilo? Então, cuidado só com esse detalhe quanto ao conceito do agente público, que é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Outro detalhe interessante é que o crime de abuso de autoridade somente pode ser praticado na forma dolosa. Anotem isso no material de vocês. Não há crime de abuso de autoridade na forma culposa. Não há. Todo crime de abuso de autoridade precisa ser cometido na forma dolosa. Se na sua prova disser o abuso de autoridade pode ser cometido a título de dolo ou culpa, marque essa alternativa como errada. Somente a título doloso, intencional. Não existe abuso de autoridade por negligência, imprudência ou imperícia. Não existe. Tranquilo? Outro detalhe importante. O dolo precisa ser específico. Como assim, professor? É um dolo especial. Um fim especial, uma finalidade específica de agir no momento do cometimento do crime de abuso de autoridade. Quais são, portanto, essas finalidades específicas? É o fim de prejudicar outra pessoa, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou então por mero capricho ou satisfação pessoal. Portanto, esses são os fins especiais. Tranquilo? Vamos lá. Resumindo o que a gente já falou sobre a lei de abuso de autoridade. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade. O sujeito ativo do crime somente pode ser o agente público. Trata-se, portanto, de crime próprio. Detalhe importante, né? Lembrei agora. É um crime próprio, pois exige a condição de agente público para ser sujeito ativo, mas admite coautoria ou participação com um particular. Então, se perguntar na prova, o particular,
ele pode ser condenado por crime de abuso de autoridade? A resposta é sim, desde que ele o pratique junto com um agente público, né? Desde que o abuso de autoridade praticado pelo particular seja em conjunto com o agente público, seja na condição de coautoria ou de participação, de partícipe, nunca sozinho, tranquilo? Particular só se fizer em concurso de pessoas com o agente público, com aquele que sabe ser agente público. Detalhe importante, quanto ao dolo, somente há crime de abuso de autoridade na forma dolosa e a lei ainda exige o dolo especial, que é o fim de prejudicar alguém, de beneficiar a si mesmo ou terceira pessoa, ou para satisfação pessoal ou capricho. Muito bem, excelente. Outro detalhe importante que cai em prova: os crimes de abuso de autoridade são punidos com penas de detenção. Anotem isso, penas de detenção. Não existe abuso de autoridade, punido com reclusão, não há. O abuso de autoridade é punido sempre com detenção. Detenção. Portanto, o regime inicial de cumprimento de pena não pode ser fechado, já que os crimes punidos com detenção, ou a pena é semiaberto ou aberto. Tranquilo? Muito bem. Excelente. Então, a pena do abuso de autoridade é detenção. Se lá na sua prova disser, o crime de abuso de autoridade terá a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Você não lembra qual é a quantidade, mas falou reclusão? Marque errado essa alternativa. Não existe pena de reclusão para abuso de autoridade, é pena de detenção. Tranquilo? Os crimes de abuso de autoridade estão divididos em 2 quantidades de pena. Existe a detenção de 6 meses a 2 anos, que são os crimes de abuso de autoridade de menor potencial ofensivo, e existe os crimes de abuso de autoridade mais graves, que são aqueles punidos com detenção de 1 a 4 anos. Lembrando que em todos os casos é detenção mais multa, exatamente como destacado ali pelo Fernando Campra, exatamente. Detenção mais multa e multa. Muito bem. A detenção pode ser de 6 meses a 2 anos ou detenção de 1 a 4 anos. A esses crimes de abuso de autoridade mais graves, nós não podemos chamá-los de crimes de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima supera a 2 anos, é de 1 a 4 anos. Tranquilo? Muito bem. E para a gente concluir, tá, essa nossa revisão, essa nossa manhã de estudo, eu preciso chamar a atenção sobre os efeitos da condenação para aquele que praticar, para o agente público que praticar um crime de abuso de autoridade. Bom, nós temos como efeito automático da condenação pelo crime de abuso de autoridade a obrigação de tornar certa a indenização pelo dano causado através do crime. Portanto, é um dos efeitos automáticos da condenação o dever de indenizar, de reparar, tá? De reparar ali a pena, ou melhor, reparar os danos decorrentes do crime cometido. A Amanda até faz ali um registro interessante, né? Teve uma alteração realmente em 2022, bem observado, artigo 15A, que traz ali uma pena mais branda ainda, né? De 3 meses a 1 ano, bem observado, ele entra no bojo dos crimes de abuso de autoridade de menor potencial ofensivo. A gente não decora, né, a quantidade de pena, realmente a única coisa que eu peço para vocês anotarem é que o abuso de autoridade é punido com detenção e multa. Detenção e não reclusão. É isso que realmente vai ser cobrado na prova. Bom, voltando a falar sobre os efeitos da condenação, primeiro efeito automático, a obrigação de indenizar a vítima. Cometeu abuso de autoridade, vai ser responsabilizado criminalmente e, como efeito da condenação, vai ter a obrigação de reparar, de indenizar a vítima pelos danos provocados. Além desse efeito que é automático, nós temos efeitos não automáticos. São eles: a perda do cargo, mandato ou função e a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Mas tais efeitos condenatórios
não são automáticos, portanto, o juiz precisa dizer isso, precisa decretar isso na sentença. Se ele não falar nada, não terão esses efeitos. E 2, tais efeitos condenatórios, repito, perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo público de 1 a 5 anos, só podem ser reconhecidos para aquele que for reincidente em abuso de autoridade. Portanto, observe, não é para qualquer condenado, somente ao reincidente, aquele que já foi condenado por abuso de autoridade e está sendo condenado novamente pela prática do crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Somente se houver reincidência é que poderá ser decretado a perda do cargo, função ou emprego, mandato, enfim, ou a inabilitação, né, para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Tranquilo? Só na hipótese de reincidência, e esse efeito não é automático. Isso significa dizer que o juiz precisa decretar tal efeito na sentença. É o que diz o parágrafo único do artigo 4º, os efeitos previstos nos incisos, estou lendo aqui, ó. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência da reincidência em crime de abuso de autoridade. Portanto, cuidado, né? Não é qualquer reincidente, é somente o reincidente em abuso de autoridade, é aquele que foi condenado por abuso e depois da condenação cometeu outro abuso de autoridade. E não são automáticos, pois eles devem ser declarados motivadamente na sentença. Essa é uma informação extremamente importante. E para a gente concluir, né, essa revisão, pincelando aí os tópicos mais importantes da Lei de Abuso de Autoridade, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Anote isso. São crimes de ação penal pública incondicionada. Significa dizer que não há necessidade de representação da vítima ou de quem quer que seja para que o autor do abuso de autoridade seja responsabilizado criminalmente. A ação penal é pública incondicionada, não tem condição. O Ministério Público é o titular da ação penal e ele oferece a denúncia mesmo que a vítima não queira. Porque a manifestação da vítima não importa. Não importa. A ação penal pública é incondicionada. Tranquilo? Muito bem. Sendo admitida a ação privada, caso a ação penal pública não seja impetrada, não seja ajuizada dentro do prazo legal, né? Quando houver ali a demonstração de descaso, de displicência por parte do Ministério Público. O Ministério Público não denunciar, sem o justo motivo, a vítima pode contratar um advogado e oferecer a queixa-crime substitutiva. Tranquilo? Muito bem. Excelente. Bom, nós temos, então, a partir do artigo 9º da lei, os crimes de abuso de autoridade. São vários, tá? Vários crimes de abuso de autoridade. Passem em revista esses crimes para que vocês possam saber, né, identificar quais são os crimes de abuso de autoridade definidos na legislação. Um exemplo de um crime aqui, ó, que pouca gente sabe, né? Isso é importante até para o cargo que os senhores irão ocupar, quando aprovados no concurso, se Deus quiser, e vai dar certo. Existe um crime de abuso de autoridade que é deixar de identificar-se ou de identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura. Portanto, o policial ele não pode se omitir ou mentir da sua identificação. Ele tem um dever, tá, de se identificar. E se ele se negar ou se ele mentir sobre o seu nome, isso caracteriza abuso de autoridade, está previsto lá no artigo 16 da lei. Tranquilo? É por isso que nós não andamos armados, né? Você pode pensar, mas isso é perigoso. É por isso que nós andamos armados, né? A gente se identifica, é um funcionário público, gente pública tem que se identificar, e a gente anda armado na folga exatamente para isso, né? Para nos protegermos, né? Não basta só andar armado, a gente sabe onde andar, com quem andar, né? Então, existe um crime, interessante, curiosidade, né? Caso você não tenha lido ainda a lei, existe um crime ali que é de deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente. Dentre outros, sabe? Dentre outros crimes ali. Por exemplo, manter
presos de ambos os sexos na mesma cela ou de espaço de confinamento, isso é abuso de autoridade. Se eu conduzir na caixa da viatura um homem e uma mulher autores de um crime, eu estou cometendo abuso de autoridade. Não posso colocar pessoas presas de sexos distintos no mesmo ambiente, não posso, seja em cela ou num espaço de confinamento, a exemplo da caixa de transporte de preso da viatura. Cabe ao policial, portanto, chamar uma viatura de apoio para levar a mulher separada. Tranquilo? Posso colocar ali homens juntos? Posso. Né? Mulheres juntas? Posso. O que eu não posso é ambos de sexos distintos no mesmo ambiente. Isso caracteriza abuso de autoridade, que está lá no artigo 21. Então, nós temos a lista taxativa, né, dos crimes de abuso de autoridade. Sim, taxativa, perguntaram ali, porque o direito penal ele é regido pelo princípio da reserva legal. Só é crime que está escrito na lei. Né? Então, não posso ampliar o alcance. Por isso que tudo, quando a gente se refere a direito penal, a gente considera de forma taxativa, né? Nos termos que está previsto na legislação. Tranquilo? Então, esses são os pontos mais importantes, né, da lei de abuso de autoridade. Vou repetir aqui só para você verificar se anotou tudo. Primeiro, que o sujeito ativo tem que ser agente público e que o conceito de agente público ele é amplo. O particular, ele pode cometer abuso de autoridade desde que o faça em concurso de pessoas com alguém que sabe ser agente público. Portanto, é um crime próprio, que admite coautoria e participação com o particular. Essa foi a primeira observação. A segunda observação é que só há crime de abuso de autoridade da forma dolosa, só há crime da forma dolosa, e a lei ainda exige o dolo específico, que é o interesse de prejudicar alguém, de beneficiar alguém, ou de capricho ou satisfação pessoal. Lembrando que se a divergência quanto à interpretação da lei ou a da avaliação dos fatos não configura abuso de autoridade, né? Por falta de dolo, se há uma divergência na avaliação dos fatos, das provas, da própria interpretação da lei, isso não caracteriza abuso de autoridade. 3, as penas do abuso de autoridade são de natureza de detenção e multa, portanto, detenção, não há reclusão, né? Nós temos crimes de abuso de autoridade de menor potencial ofensivo e crimes de maior potencial ofensivo. E falamos dos efeitos condenatórios. Existe um efeito que é automático, o juiz não precisa fazer referência, né, que é a de tornar certa a obrigação de reparar o dano, é um efeito automático, ou seja, todo condenado por abuso de autoridade será obrigado a reparar o dano, a indenizar a vítima. E existem os efeitos não automáticos, porque eles precisam ser motivados na sentença, que é a perda do cargo e a inabilitação para ocupar novo cargo público de 1 a 5 anos, mas tais efeitos só podem ser decretados se o indivíduo for reincidente em crime de abuso de autoridade. Se ele é primário, ou se ele já praticou outro crime, já foi condenado por outro crime que não é abuso de autoridade, esse efeito não pode ser decretado. Tranquilo? Beleza? Eu acho que é isso, né? É o que a gente preparou para a aula de hoje, essa manhã maravilhosa. A gente fica à disposição de todos vocês nas nossas redes sociais para auxiliar. Nós fazemos parte da equipe Implacável Concursos. Eu tenho a honra, inclusive, né, e a satisfação pessoal de dizer que fui um dos primeiros professores desta grande empresa, desta respeitável, comprometida e séria empresa que realmente entrega aquilo que se compromete, que é um ensino de qualidade, focado, atualizado e que vai fazer muita diferença para a sua aprovação no curso. Como o exemplo dessa semana. Participe, continue participando, as aulas se estendem até amanhã, convidem seus amigos, entrem em contato com a coordenação, nós temos vários cursos, participem do nosso aulão, cara, não deixe de participar do aulão, faz diferença, eu conheço vários, eu conheço várias pessoas, repetindo aqui, não sei se falou, várias pessoas, inúmeros colegas que hoje estão ocupando cargos públicos que falaram da diferença que foi ter participado do aulão de véspera do Implacável Concurso, porque lá a gente realmente vai levar aqueles pontos fundamentais de prova e aquele detalhe que faz a diferença. Um concurso concorrido, muita gente boa estudando, mas aquele destaque final, aquela brincadeira, aquela piada, aquele exemplo engraçado que o professor dá em sala de aula, na véspera, faz diferença
e é o que vai realmente contribuir para a sua aprovação. Tranquilo? Siga à disposição, permaneça aqui se tiver alguma dúvida, para que a gente possa auxiliar. Inclusive, prof, a própria energia, né, do local, com pessoas que querem o mesmo que você quer, com professores que já passaram, rachando ali, ó. Até o prof estava falando de abdicação e tal, eu lembrei de uma situação do Elias que eu tinha uma formatura em Curitiba da minha prima, praticamente minha irmã, né? E ele não foi comigo para ir numa aula do prof lá em Florianópolis, eu lembro até hoje. Se ele falou, não, tem aula do Nicolas, eu não vou perder, porque era uma reta final bem importante para ele também. Ele falou, não, eu não vou. Eu falei, não, beleza, eu vou sozinho então. Então a gente sempre teve essa parceria, tipo, porque existem situações, né, prof, que a família às vezes não apoia, às vezes não entende, acha que a pessoa é meio louca, de abdicar de coisas às vezes importantes, né, naquele momento, mas porque a pessoa já tá pensando num futuro, né? E realmente essas aulas aí de revisões finais são muito importantes, só quem vive que vai saber, e concurseiro tem que ser meio doido mesmo, né, prof? Senão não dá. Verdade, é um ritmo alucinante, mas faz diferença. E é isso aí, tem que dizer não mesmo, que vale a pena e você vai se fortalecendo para dizer não em outras propostas, em outros convites, em outras dispersões. É isso aí, esse é o caminho. É isso aí. Para ter uma vida diferente, tem que fazer diferente, né? Isso que importa. Prof, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença, por cair da cama hoje, né? 5 horas da manhã para estar aqui com a gente, para ajudar nossos alunos. Isso é muito bacana mesmo. E nos vemos aí pessoalmente lá no dia 2 de março, ali em São José. Agora ficou pertinho, né? Tá ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns pela seriedade, pelo comprometimento do curso. É uma honra fazer parte desse time, dessa equipe que faz diferença na vida de muitos. Muito obrigado, um forte abraço, sucesso, valeu! Prof, eu que agradeço. Pessoal, então vamos encerrando aqui a live. Amanhã espero vocês aí com o Prof. Ramos e com o Prof. Aureno falando aí de legislação, que é uma matéria bem bacana e bem importante aí para a prova de vocês, tá bom? Então aguardo vocês amanhã aqui às 5 horas da manhã para a gente fechar com chave de ouro, beleza? Beijo, povo. Ótimo dia para vocês e até amanhã.